Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo e esse é o canal Stop Now. Prostitutas e bandidos estão se salvando e pastores não. Isso é uma verdade que Jesus falou há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. Quem está dizendo isso, quem está fazendo essa afirmação não sou eu, é Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 21, do verso 28 ao 31, 32, Jesus fala que as prostitutas e bandidos estão precedendo o reino dos céus. Bom, eu convido você a ler e a refletir sobre esse texto. E antes de chamar você para ler e refletir sobre esse texto, eu quero falar para você que se inscreva no canal. Eu quero falar para você para se inscrever no canal, comentar o nosso vídeo e dê um like se você gostar do nosso vídeo. Ok? Bom, Mateus capítulo 21 e o verso. Não, Mateus capítulo 21, no verso 28 adiante. Primeiro, Jesus faz uma parábola, e aí, depois que Jesus fala a parábola, Jesus vai falar o título do vídeo, que são as prostitutas e bandidos precedendo o reino dos céus. O verso 28 diz: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. O filho respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram. Disseram quem? Disseram os fariseus. Porque essa parábola, esse texto que Jesus está falando, ele está falando para os fariseus. Então, voltando aqui, e disseram, o segundo declarou Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem o reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Bom, esse é o texto. Você pode até achar estranho, porque no título do vídeo eu botei bandidos, prostitutas e bandidos, e aqui no texto está dizendo meretrizes, que são prostitutas, e publicanos. Para quem não sabe, publicanos eram os cobradores de impostos. E esses publicanos, eles tinham o apelido de bandidos. Por quê? Porque eles cobravam impostos do povo para dar ao governo romano. E nisso, eles cobravam impostos a mais para ficar com dinheiro. Por isso, eles eram chamados de bandidos, porque eles tinham um poder de quem não desse o dinheiro, quem não pagasse os impostos, ele chamar o centurião e o centurião mandar prender aquela pessoa que desobedeceu o publicano. Então eles roubavam as pessoas
E as pessoas sabiam que eram roubadas, mas não poderiam falar nada. Um grande exemplo de publicano na Bíblia é Zaqueu. Zaqueu era um publicano que, quando se converte a Jesus, quando ele aceita Jesus, ele deixa tudo o que roubou, devolve às pessoas. Outro exemplo de publicano é na parábola do capítulo 28, se eu não me engano, é o capítulo 28 Não, capítulo 18, quer dizer, não é 28, é o capítulo 18 de Lucas, onde Jesus fala uma parábola sobre um fariseu e um publicano numa sinagoga orando, onde o fariseu, na sua oração, ele faz a oração se engrandecendo e o publicano se diminuindo e pedindo misericórdia. Um exemplo agora sobre prostituta. Na Bíblia, uma prostituta que se salva é a prostituta Raabe, onde ela guarda soldados guerreiros, né, de Josué, e ela foi poupada por Deus quando eles entram ali em Jericó e matam aquele povo. Bom, o intuito do vídeo é dizer para vocês que há dois tipos de pessoas: as pessoas de aparência e as pessoas de ação. E o que quer dizer isso a pastores? Bom, não só a pastores, mas também aos membros das igrejas, que há muitos membros que só vão para a igreja, só frequentam uma igreja, só vão para a missa se for católico, ou se for evangélico, só vão para o culto, mas estão muito vazios do Espírito Santo, estão vazios de Jesus Cristo, e não oram e nem rezam, se for católico, para Deus, pedindo humildade, mansidão e Cristo. Bom, hoje eu digo a vocês que muitos pastores, muitos membros estão assim por causa que só dão ouvido a pastores. E esses pastores, e muitos pastores, eles simplesmente querem saber de dinheiro. Muitas igrejas só querem saber de dinheiro. E ensinam aos seus membros que simplesmente a sua palavra basta. E não incentiva os seus membros, não incentiva os membros das suas igrejas para lerem a Bíblia e terem um senso crítico para realmente entenderem o Evangelho. Muitos pastores, muitas igrejas apresentam o Antigo Testamento na forma do dízimo, na forma de lei de Hammurabi, de cortar uma orelha, você cortar outra. Aí você pode me dizer como, Ronaldo, que pastores apresentam lei de Hammurabi nos dias de hoje? É porque no tempo de Hammurabi era o tempo em que o povo de Israel ele ia para o tabernáculo oferecer um sacrifício para Deus. Oferecer o sacrifício de um cordeiro, de uma pomba, de uma novilha. E isso hoje é apresentado, mas com outros nomes. As fogueiras santas que você vê por aí, os sacrifícios, as ofertas de sacrifícios que você vê por aí. E esses pastores são responsáveis
pelos seus membros. Porque esses pastores não ensinam a Bíblia para os seus membros, que fazem ainda que os seus membros da igreja acreditem fielmente no que ele diz, porque eles fazem uma lavagem cerebral nos membros, fazendo que os membros olhem para uma pessoa que não é da igreja com um olhar ruim, com um olhar crítico, com um olhar de superioridade. Eu não gosto de falar de política, mas quando eu falo de política, não é em vídeo religioso, é em vídeo de análise nesse canal. Mas você vê que surgiu um lema que bandido bom é bandido morto. E pastores colocaram na cabeça dos seus membros que bandido bom é bandido morto. E o que Jesus ensinou nos 4 evangelhos sobre isso? Jesus ensinou que bandido bom é bandido regenerado. Ele perdoa um bandido nos últimos momentos de sua vida. Com certeza você já viu a passagem de Jesus crucificado morrendo e o bandido sorrindo e mangando dele. E o outro bandido repreendendo e dizendo: não faça isso, porque nós merecemos. Nós sim merecemos o que estamos pagando. Mas este homem é inocente, ele não. Ainda diz assim: Senhor, quando chegares no paraíso, lembra-te de mim. E o bandido foi nesse momento, Jesus o perdoa. Ainda diz que ainda hoje estarás comigo no paraíso. O bandido, naquele momento, se arrepende e ainda repreende o outro. Um bandido foi regenerado, vendo Jesus morrendo, se sacrificando, sangrando. O outro bandido, sorrindo, não foi. Mesmo assim, Jesus não matou o outro bandido por mangar dele sofrendo. Ele simplesmente ficou calado, não respondeu, e o tempo fez com que ele morresse ali. Uma pessoa um dia perguntou para mim e disse assim: Ronaldo, o que quer dizer essa passagem há muitos anos atrás, tá? O que quer dizer essa passagem que prostitutas e publicanos precedem o reino de Deus? Eu falo: minha filha, foi uma mulher, minha filha, é o seguinte: o significado de preceder é antes. Então, antes mesmo dos fariseus, Jesus está dizendo, antes mesmo daqueles fariseus se converterem, prostitutas já estavam se convertendo, bandidos já estavam se convertendo e todo tipo de pessoas já estavam se convertendo, porque na parábola que nós lemos, o filho disse que ia, o filho disse que iria fazer, o outro disse que não iria fazer, não iria trabalhar. Mas o que disse que não iria trabalhar se arrependeu e foi. E o que disse que iria mentiu e não foi. Você já viu a passagem que Jesus diz que chegará um dia que pastores, falsos pastores, falsos profetas, né, estarão na frente de Cristo
E falarão: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz maravilhas, e eu não estou sendo salvo. Você não irá me salvar? E Jesus simplesmente diz que não os conheço, que não conhece eles. Porque essas pessoas não pediram em nome de Jesus de verdade. Ao contrário, eles ganhavam dinheiro em nome de Jesus. E prostitutas, foi o que eu disse para a menina. As prostitutas vão para o céu sim se converterem. Os bandidos vão para o céu sim se converterem. Mas a questão é que as prostitutas e os bandidos estão se convertendo e os pastores não. E o pior é que ainda estão levando os seus membros, as suas ovelhas, para o matadouro. E fazendo acepção de pessoas, porque, como eu disse, eu não gosto de falar de política, mas o que eu vi de igrejas dizendo que bandido bom era bandido morto, que cristão tem que ser de direita, que cristão tem que simplesmente votar em fulano de tal, que se votar em outro fulano é porque é satanista. Cara, pastor não é para falar de política, pastor é para falar de Cristo. Se o Brasil pode estar, o nosso país pode estar o pior das coisas, pode estar virando Venezuela, mas o alimento que o pastor tem que dar é Jesus. A fala da boca de um pastor é Jesus. A fala da boca de um padre é Jesus. A fala da boca de um cristão é Jesus. Não é político. Porque a salvação não vem de política. Nós estamos nos últimos dias. Eu acredito que Jesus está voltando. Porque eu não sei o dia da manhã. Então eu tenho que pregar Jesus. Você não vê em nenhuma passagem do Novo Testamento os apóstolos, depois da volta de Jesus para o céu, pregando e falando sobre que você tinha que mudar filosoficamente a sua mente e acreditar no Constantino, ou então acreditar em César, tal, e escolher um presidente de um sinédrio, ou então escolher um presidente de um centurião, gostar de um centurião tal, ou então gostar de um político tal, ou de um senador tal. A gente não vê isso na Bíblia. Ao contrário, Judas, Tiago, Pedro, João, Paulo, Tito, Timóteo, Lucas, Marcos falam de Jesus. Então, por que eu vou, como pastor, colocar na mente de pessoas, fazer que essas pessoas zanguem com determinada classe de pessoas? Tenha ódio, porque um cristão, ele olha para uma prostituta e ele ora para aquela prostituta, para aquela mulher se converter, porque elas têm coração. E muitas delas não estão fazendo isso porque querem, porque gostam, e sim porque foram ensinadas, foram doutrinadas pelo mundo de que viveu, de que conheceu. Tem muitas delas que entraram nesse mundo aos 12, 13 anos. E aí? Tenha misericórdia.
Tenha compaixão, ore por elas. Fale Jesus para elas. E para o bandido, do mesmo jeito. Não se zangue com o bandido. O bandido, ele irá para o inferno. A prostituta irá para o inferno. Nos 10 mandamentos, diz que não roubarás e não adulterarás. Então eles já vão para o inferno se não se converterem. Então, o que está acontecendo é que se eles não saírem daquela vida, eles irão sim. Eles irão sim. Então, você cristão tem que ter um olhar de resgate, de compaixão e também analisar o que o seu pastor está dizendo. Porque se o seu pastor está falando tudo ao contrário do que eu estou te falando, saia dessa igreja. Saia dessa igreja porque ela não está falando de Deus. E leia a Bíblia e busque Deus. Só faça isso. Busque Deus. Busque Jesus. Os pastores, um pastor ou um padre que engana as pessoas, engana os seus fiéis, que na minha concepção não era nem para existir, né? Mas isso aí é outro vídeo que falaremos outro dia, mas o mundo existe do jeito que é. Então, os pastores e padres que enganam seus fiéis, eles são piores que bandidos. São piores que pedófilos. São piores que prostitutas. Porque eles estupram a mente das pessoas, fazendo as pessoas de bestas, de burras, e fazendo as pessoas a terem ódio. Então são piores, são raça de víboras. Você não vê Jesus chamando um bandido de raça de víbora e nem uma prostituta. Mas esses falsos pastores, você vê que Jesus abomina e chama ele de raça de víbora. Em Lucas capítulo 18, na parábola das duas orações, entre a oração do fariseu e a oração do publicano, o fariseu bate no peito e diz: eu me alegro, Senhor, porque eu não sou como esse publicano aí que é sem vergonha e bandido. Eu me orgulho porque eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Eu me orgulho porque eu sou bom, porque eu sou o cara, porque eu tenho uma educação que esses éguas aqui não têm. E ainda oravam ainda de pé e olhando para as pessoas para o seu ego crescerem ainda mais. Essa era a oração dos fariseus. A oração do bandidinho, a oração do bandido, e Jesus diz na parábola do capítulo 18 de Lucas, o publicano que é o bandido, ele fica de longe da sinagoga e diz: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu sou ruim que só. Eu sou ruim que só. Tenha misericórdia de mim. E aí? Se você não leu o capítulo 18, essa parábola, leia e veja quem se salvou, quem teve a oração respondida por Jesus. Então, pessoal, esse vídeo é diretamente a todos os pastores bandidos, padres bandidos,
Estou dizendo para vocês, se convertam. Eu gosto de vocês, eu amo vocês. E Deus pediu para mim fazer esse vídeo, porque usou pessoas para me falar sobre isso, pedindo para pessoas pra, para para me falar nesse vídeo, fazer um vídeo sobre isso. Estão pastores bandidos. Eu sei que meu canal é pequeno, só dá 10 visualizações, 15 visualizações. Mas eu acredito que nessas 10, 15 visualizações ou 30 visualizações que der, se der 30 tá bom demais. Eu acredito que pelo menos uma pessoa vai compartilhar para um pastor que está precisando. Ou um padre. Ou simplesmente um irmão que está como um pastor fariseu desse. Que pensa que é mais do que o outro. Que pensa que é mais do que o mendigo. Que pensa que é mais do que um bandido, do que uma prostituta, ou tão mais do que um político, que é o pior dos bandidos hoje em dia, né? Se chegar para uma pessoa, para mim tá bom demais. Então eu agradeço você que chegou até agora, chegou até aqui, o final do vídeo. Eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho, tá ok? Dê um like se gostou do vídeo e tchau. Obrigado.